Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast, eu sou Lucas Carminati e esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. E aqui ao meu lado, ele que está sempre ao meu lado, só num episódio que ele esteve do outro lado. Foi. Todos os outros, ele está sempre ao meu lado e sempre ao meu lado direito, né? É isso. Só que tá contra aquela música que diz que amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do Não, mas tá do lado esquerdo, mas eu fico do lado direito. Mas eu tô do lado esquerdo. 18º. É verdade. Esse, 18º episódio, hein, amigo? Tanta repercussão acontecendo, né? Tanta gente boa passando por aqui. Nosso último episódio tivemos aqui Embaixador do Sol. Uau! Um abraço pro Luiz, né? Grande campeão, que inclusive, né, muito em breve deve estar conosco aí também como apoiador aqui desse Pod Vizinho. Aliás, né, você que está aí do outro lado da telinha, que faz tudo isso aqui acontecer. Então, nós só estamos aqui porque ainda continuam do outro lado assistindo episódio atrás de episódio, acompanhando cada um dos conteúdos que estamos lançando aqui, né, meu amigo? E eu tô muito feliz, porque a repercussão tá muito legal. A gente anda por aí, né, nos condomínios e todo mundo sempre falando bem, elogiando, e eu acho que a gente tá atingindo o objetivo que é contar um pouco da história dos nossos prestadores, dessas pessoas que trabalham nos condomínios. Isso aí. E levar informação, uma boa informação e referência para todos empresas, os síndicos. né? Boas empresas. Nosso intuito aqui sempre é esse, boas empresas, pessoas que de fato estejam querendo que o mercado cresça, assim como nós queremos. E hoje também. Não é diferente, Não é porque diferente. eu sempre faço esse papel de tchararará. Tchan. A gente está hoje com uma autoridade no assunto. Mas, pera aí, eu vou te cortar. Não tem melhor, hein? Não, mas eu vou te cortar, porque nós esqueci de um... Claro. Um item O faz-me rir. importantíssimo. Faz-me rir. Tem gente que apoia isso aqui, que faz isso aqui acontecer. Então eu quero deixar um abraço muito especial a Penteado Jacob Advogados. Tu acredita? Que eles estão aqui desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio, né? Tu conhece, não? Conheço um escritório com pouquinho, bastante né? competência. Um abraço pra mamãe Sandra. Mamãe tem que voltar. Tem que voltar. Nós estamos só falando... Não, cara, nós vamos ter que marcar esse negócio. Ela tá só com a falar agenda que tem que corrida. voltar. Não, tem que trazer mais gente da família que eu sei que tá envolvido no processo aí também. É legal, falando nisso, a gente de advogados. fazendo um jabazinho, a gente tá agora com um segmento novo no escritório, que a gente vai atender só a parte criminal pro síndico, que são os crimes contra a honra. Olha aí. Né? Difamação, legal. E inclusive orientar os síndicos de como coletar a prova digital com validade jurídica, para que Olha sejam só, utilizados nos processos, nas queixas-crimes. Tá, mas peraí. Vai vir novidade por aí. Mas nós temos que fazer Não vamos falar de mim, nós temos hoje Não, tudo baita bem. assunto pra falar. Não é falar de você, mas é falar de algo que é extremamente relevante. Nós temos que trazer aqui... Quem é que vai vir aqui falar Vai sobre vir isso aí? meu irmão, porque o nosso escritório ele é Então tá bom. todo familiar. Vamos marcar vai vir aí o com- Samir. Sami. Ele vem. Isso aí. É tudo nome árabe, assim? É. Nami, Sami? Sim, a gente tem essa Que descendência. legal, né? cara. Que top. Mas enfim, como vai demorar continuando. até ele vir, a gente vai... Eu vou deixar meu compromisso, vou mandar um informativo Tá. pra galera aí, pra poder entender um pouco melhor Olha aí. sobre calúnia, Nossa. injúria e difamação. Botar no Instagram também, o pessoal participar. Bom, além da Penteado isso. Jacob, nós temos também a Casa do Síndico Brasil participando aqui conosco. Temos também a Mr. Fogo e temos também a Ingetec. Muito obrigado a cada um de vocês, a cada empresa que tem feito tudo isso aqui acontecer. Você já vai deixando seu like, deixando seu comentário. Você já viu na thumb quem é que vai estar aqui conosco, então já deixa aí qual que é a tua expectativa para esse episódio, porque do outro lado desta mesa... Agora sim. Que rufem os tambores. Autoridade no assunto, competência de sobra e mais uma mulher que eu falo que já ultrapassou o empoderamento feminino. É uma mulher poderosa. Sabe de absolutamente tudo, autoridade no assunto sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Se juntar a doutora Sandra, doutora Tárcia e a nossa convidada, Olha, dá dá pra um time, formar as hein? meninas super poderosas. Dá um belo do time. Imbatível, digo. Imbatível. Está aqui conosco nada mais, nada menos do que Carolina Lopes Glaser. Doutora Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês.
Tenho certeza que vai ser um momento muito agradável, a gente vai fazer muita troca positiva. Isso aí. O prazer é todo nosso, né? Porque, ó, afinal de contas, parar, né? Nada mais, nada menos do que doutora Carol para sentar aqui nesta mesa, né? Com todos os seus compromissos, né? Para falar sobre esse tema tão relevante. Nós estamos honrados, né, amigo? Com certeza. Mas, assim, ó, eu também tô honrado, mas o olhinho dele chega a brilhar de ver. Eu que agradeço, doutor Namir, um grande parceiro, grande amigo. Estamos aí juntos. E descobrimos que vocês, né? Teu tio é vizinho da Carol. Então, queria mandar nós um temos abraço especial aqui pro meu tio Samuca. Aí, ó. Meu vizinho. Descobriu agora, descobrimos agora. Afinal de contas, pode vizinho, vizinho, tio Samuca, vizinho. É isso aí. É isso mesmo. Estamos em casa. Um abraço pro tio Samuca. Tio Samuca. Cara, tio Samuca é top, mano. É isso aí. Bom, iniciando aqui então o nosso... Né? Iniciando não, né? Dando andamento ao nosso episódio, queria fazer a apresentação paroquial aqui da nossa super convidada Carolina Lopes Claser, natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Aliás, irmão... Mais gaúchos, Mais um né? gaúcho. Nós temos uma sequência de gaúchos aqui. Na verdade, o pessoal tá dizendo que o lugar que mais tem gaúcho é em Florianópolis, né? Não é no Rio Grande do Sul. Porque uma cidade maravilhosa, o gaúcho chega, se apaixona, fica, né? E é uma interação boa, né? Bom, a doutora Carol é mãe do Bernardo e do Lucas, ela é advogada, obviamente, pós-graduada em Direito Civil pela UFSC, pós-graduada em Advocacia Trabalhista pela Anhanguera, com curso de extensão acadêmica em Direito Digital e Privacidade e Proteção de Dados pela ESA, Escola Superior da Advocacia. Advogada atuante desde 2001, 23 anos de formação acadêmica, com larga experiência em direito empresarial, já acompanhou o processo de implementação de ISO em setor de qualidade, participou de processo de due diligence em processos de aquisições empresariais, tem se dedicado nos últimos anos ao estudo, pesquisa e trabalhos na área de privacidade e proteção de dados, e atualmente está na presidência da Comissão de Direito de Proteção de Dados da OAB na subseção de Palhoça. Meu Deus! Olha... Muito bom currículos assim. Eu só posso aplaudir, só isso, mais nada. E eu acompanho o trabalho da doutora e realmente é um trabalho excepcional, tá de parabéns. E assim... O que a gente quer é isso, cada vez mais somar com o mercado, com pessoas que tenham experiência, porque assim, o que a gente fala muito aqui, a gente brinca entre nós, né? O cara mal se formou em direito, vai na Assembleia e já quer ser chamado de doutor, né? E aqui a gente quer realmente pessoas que muitas vezes sabem muito, mas também têm o prazer de ensinar, que isso eu acho que é o que falta, esse desejo de transpassar o conhecimento para de repassar, perdão, o conhecimento para outras pessoas, para que isso que é o que faz vá sentido, longe, né? É o que faz sentido, né? Quando a gente vivencia, experiencia, de passar e as pessoas terem essa bagagem para fazer uma sociedade melhor, um mundo melhor. E o ramo que a gente atua ficar com mais qualidade, né? Mas é o seguinte, a gente sempre começa aqui, doutora Carol, dando um passito atrás e tirando o DRA da frente. Sim. Doutora da frente. Nós queremos agora falar com a Carolina. E que bom, então. É isso mesmo, falar com a Carol. Vamos lá. Com a Carol. Carolina parece que tá brigando, né? Lá em casa também é assim, quando chama pelo nome todo mundo. Agora, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória de vida, de onde que você veio, né? Como que você saiu lá do Rio Grande do Sul, veio parar aqui, quem é a Carol mãe, né? A mãe do Bernardo, mãe do Lucas, a esposa, a pessoa que tá ali no dia a dia. A gente vem fazendo esse exercício já há alguns episódios, né? Mas o que mais é marcante para mim é a doutora Tárcia falando... Cara, que legal essa pergunta, porque nunca ninguém me perguntou quem eu sou. Sempre me pergunta do que eu faço, o que eu faço. E aqui a gente está muito mais interessado, não só no que você faz, obviamente, né? Que isso te traz a sentar nessa mesa, mas muito melhor que o seu ofício é quem é você. A gente quer saber quem é a Carolina. Quem é a Carol? Bom, a Carol é uma pessoa apaixonada pelo que faz, né? Eu entrei nesse segmento jurídico ainda muito cedo, né? Faz 23 anos que eu tô nessa caminhada, nessa trajetória. E no início da minha caminhada, muito apaixonada pelo direito, né? Em todos os seus caminhos, as suas nuances aí. Mas no início da profissão, então, trabalhando com direito civil, direito de família, aos poucos fui entrando na área empresarial.
E aí foi me segmentando nessa área empresarial de uma forma mais concreta, né? Até que chegou um ponto que eu prestava assessoria para uma das empresas no ramo de segurança eletrônica, que me disse, Carol, agora a gente precisa de ti full time, né? E aí foi um divisor de águas para mim na minha carreira, porque eu acabei dando seguimento aos processos que eu tinha, mas me dediquei inteiramente a essa empresa, né? Uma empresa que cresceu muito, foi comprada depois por um grupo econômico maior. E durante muitos anos eu fiquei trabalhando nesse segmento, né? Então, ali foi uma grande escola para mim, porque é uma empresa que chegou a ter 180 funcionários e eu assumi o setor jurídico sozinha, do início ao fim, né? Até o momento da aquisição pelo outro grupo. Assumi o RH e muito fortemente ligada ao setor de suporte técnico, de tecnologia, porque era uma desenvolvedora de software também, né? E isso fez com que aí eu adentrasse num segmento direcionado a esse setor de tecnologia, de dados, né? De dados pessoais também, muito fortemente pela minha vivência com as pessoas. Quando você está numa empresa, você trabalha não só no jurídico, no RH, você tem que ter esse olhar humano também, conviver com as pessoas, gostar de pessoas, né? Então eu tinha esses dois lados, trabalhava tanto com a tecnologia, quanto tinha esse calor humano, esse contato, essa troca. Foi muito importante para mim. E no meio de tudo isso, né? A Carol, que não é só essa profissional, a gente em essência é esse ser humano que atua em todos os movimentos da nossa vida, né? Então eu engravidei, o Bernardo, meu filho mais velho, hoje tem 17 anos. Tá naquela loucura do vestibular e... Ele já escolheu o que ele quer fazer? A princípio ele quer medicina, mas ele ainda tá, né? A gente diz, fica calmo, fica tranquilo, é muito novo, é muito cedo, mas... E o Lucas e eles pegaram todo esse meu movimento muito forte, sabe? Lucas e Dr. Nabir no trabalho, assim, era um momento que eu tava muito envolvida. Então, quando você assume uma empresa desse porte, eu tava aqui, às vezes estava no Rio, às vezes estava em São Paulo, às vezes viajando muito, porque a gente trabalhava com licitações também, isso envolvia muito a minha presença nos locais para poder resolver as questões, né? Mas sempre tentei conjugar a minha família com o meu trabalho, de uma forma que eles não sentissem essa minha falta, né? E acho que eu consegui isso bem, porque depois de um tempo a empresa que eu trabalhava foi vendida, né? E aí eu fiquei naquele limbo, sabe? Quando você tem todo dia aquela montoeira de coisa e de repente a empresa foi vendida. Eu fiquei nessa transição durante um período com a empresa que adquiriu, né? Passando todas as informações e cuidando ainda dos processos, né? E foi então que eu me dediquei ao estudo, né? Eu pensei, bom, agora vou me dedicar às crianças, à família, mas também vou dar um upgrade em tudo aquilo que eu queria ter feito e que o trabalho não me permitia. Então, estudo de línguas. E nesse meio tempo surgiu também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já logo que ela surgiu, eu comecei a estudar e comecei a me dedicar, né? Quem bebe água primeiro, bebe água limpa, né? Com certeza. Então, assim, resumindo um pouco dessa trajetória, né? Lógico que no meio disso tudo tem muita coisa, né? Que a gente vive, mas tudo são experiências que te fazem crescer, né? Os desafios, você tá dentro de uma empresa grande, que você trabalha com problemas, tanto os pequenos quanto os grandes, né? E você trabalha com pessoas, e você vê o drama, às vezes, das pessoas, porque elas trazem isso para a empresa, e ter esse olhar humano. Então, isso tudo é uma bagagem que a gente carrega para que os processos que a gente assuma daqui para frente tenham esse olhar cuidadoso também. Uau! É. Muito bom. Bom, como o episódio pode vizinho... Bom, como é o meu tio Samuca como vizinho... Não, brincadeira. Não, mas assim, você tocou num ponto sensível que eu acho que a gente pode começar por aí, para direcionar o nosso papo, porque essas 4 letrinhas estão fazendo as pessoas entrarem em parafusos, né? Sim. É tudo muito novo, tudo muito recente, mas eu queria que você pudesse, de forma clara, como você muito bem fala, levar para quem está nos assistindo, né? O que é esse termo, né? Da onde surgiu isso? LGPD. Por que inventaram isso? O que aconteceu? Que até então, a vida toda, nunca se falou nada sobre isso e, de repente, isso agora traz multas estratosféricas para as empresas e todo mundo tem que se adequar e correr atrás de tudo. O que aconteceu? Né? Quem foi que inventou esse negócio aí? A LGPD é uma sigla, né, para a denominação Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ela popularmente é chamada de LGPD. Ela tem inspiração na GDPR, que é o regulamento europeu, né, da Comunidade Europeia.
Por quê? Porque o Brasil não tinha até então uma cultura de proteção de dados. Apesar de na nossa Constituição Federal a gente já ter proteções à privacidade, à honra, à vida privada das pessoas, faltava uma legislação forte que viesse no sentido de proteger o titular de dados, que somos todos nós, pessoas físicas nas nossas relações. E eu sempre brinco porque assim, quando algo é muito novo, primeiro você acha, ou é aquele receio ou não vai pegar. Né? Será que isso vai pegar? E aí eu faço até uma analogia quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele veio também para regular as relações de consumo e quando ele chegou as pessoas também não tinham essa cultura de protecionismo, desse olhar cuidadoso do consumidor. E ele veio e ficou. A proteção de dados, da mesma forma, ela veio para trazer, digamos assim, uma qualidade maior nas nossas relações, um cuidado, que faltava isso no Brasil, né? Então, assim, houve essa inspiração, porque é o modelo que deu certo lá fora, né? O Brasil estava carente dessa regulamentação, e eu digo mais, né? Hoje, com as tecnologias avançando, com o uso da inteligência artificial, aí mesmo que a gente vê a importância de uma proteção de dados, né? A gente pode levar isso, assim, adiante, de que hoje os teus dados, dado pessoal, não é só nome, CPF, o teu endereço. A gente tem muito mais dados pessoais e a gente tem dados que são considerados sensíveis, né? A gente chega nisso e isso acaba causando, se não for tratado com cuidado, com respeito, com esse olhar de qualidade, de transparência, prejuízos, né? E é engraçado que quando o Brasil ele sofreu muita pressão do mercado internacional, até com elevados riscos de investimento, justamente por não ter uma política de proteção de dados, porque as empresas estrangeiras elas não se sentiam seguras em investir e compartilhar os dados e não são os dados eles vão, a doutora vai explicar, mas até questões sigilosas das empresas. Como é que eu vou trocar tecnologia contigo se você não consegue proteger a minha informação? Perfeito. Né? Então o Brasil ele precisou se adequar. Claro que hoje atinge a todos nós. Mas houve uma pressão internacional para que a gente modernizasse as nossas relações financeiras de investimento e começaria pela proteção de dados. Então, assim, foi um caminho que a gente precisou seguir para chegar onde a gente está hoje. Aqui no Pode Vizinho a gente tem um dado super sensível que a gente não pode falar, que é o nome do condomínio onde a Ana Mir mora. Uma vez eu já deixei escapar esse nome, então se alguém quiser pode procurar. No último episódio, o nosso querido Luiz, embaixador do Sol, ele quase foi falar da gente. Não fala. Conseguiram salvar a tempo. Sim, deu tempo. A informação. Ainda bem. Protegeram o dado. Protegeram o dado. Bom, mas queria aproveitar essas duas feras que estão aqui nessa mesa, porque sobre esse assunto eu sou um completamente desconhecedor. A única coisa que eu sei é que eu não posso passar os dados de ninguém para ninguém, assim. Não necessariamente. Não é bem assim. Mas, tipo, eu comecei a observar aqui dentro, né? Até então a gente tinha alguns locais que você botava, por exemplo, seu CPF e aparecia o CPF na íntegra. Agora, em alguns locais, você vê que o CPF ele fica marcado com um asterisco. Coisas nesse sentido. Bom, então, assim, eu queria que vocês falassem, aproveitar tanto o doutor Namir quanto a doutora Carol, o que já se sabe sobre a LGPD e as suas aplicações? Posso dar um passo atrás que eu acho que seria interessante? Perfeito. Doutora, o que são dados? Porque assim, nós temos uma lei que protege dados. E o que são dados? O que é essa proteção? Eu acho que essa pergunta não tinha aqui, é muito inteligente. Eu me meto mesmo. É isso aí, é uma pergunta. Não, mas é que eu diria que é uma pergunta extremamente relevante, importante e inteligente. Eu não escrevi. Viu como é bom estar com ele aqui? Exatamente. O que são dados? O dado é aquela informação que torna uma pessoa reconhecida. Eu te reconheço, tá? Então, assim, eu posso dizer Carolina. E tem várias Carolinas. Mas se eu disser Carolina Lopes Glaser, se refere a mim. Eu estou sendo reconhecida. Sou eu. Se eu disser assim, a cantora baiana, morena, as pessoas vão dizer, será que não é Ivete Sangalo? A partir do momento que eu estou dando esses dados, ela pode se tornar reconhecível. Então aí também tem que ter um cuidado.
Então, eu estou trazendo aquela informação e ela se refere a mim. É um dado meu. Ela me torna conhecida, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem. E a LGPD veio proteger dados pessoais. Então, assim, se você falar de um dado empresarial, de um segredo comercial, aí é uma outra legislação que vai dar proteção a isso. Mas a LGPD vai proteger o dado da pessoa natural, da pessoa física. Tudo que se refere a mim. Uhum. E aí, por isso que existe essa distinção de dados e dados sensíveis. Porque o dado é a informação que você vai chegar a mim, que você vai me reconhecer. Meu nome, meu CPF, meu endereço, nome do meu pai, da minha mãe. Mas tem outros dados que eles têm um poder discriminatório. Então, por isso eles são mais sensíveis, eles exigem um cuidado maior. E a lei diz quais são esses dados sensíveis. Então, dados relacionados à etnia, à religião, à saúde, à biometria. São dados sensíveis porque eles podem, se utilizados de uma maneira indevida, causar problemas muito maiores. Uhum. Né? Então, acho que a gente começa Olha nesse aí. sentido. E Né? um Interessante exemplo, isso aí. nós tivemos, eu não me recordo direito desse caso nos Estados Unidos, eu acho que a doutora vai recordar melhor. Ah, sim. Que eu queria que você já me contou essa história, eu achei bem legal para entender o que são os dados sensíveis. Que houve um recrutamento de pessoas, né, e eles utilizaram. Isso, por isso que a gente fala... Pra você entender o que é um dado sensível, como que ele pode causar problema a alguma pessoa. Ele pode, exatamente. Então, a gente tinha um caso, por exemplo, de um software que ele fazia o reconhecimento facial das pessoas, né? E esse reconhecimento facial, ele conseguia reconhecer padrões de etnias. E a depender do padrão, ele se direcionava os padrões que eram escolhidos para a seleção de currículos. Então, tinha na própria engenharia do software um componente discriminatório. Uau! Por isso que a LGPD, ela traz diretrizes de cuidados, inclusive para o que está sendo feito, os serviços, os produtos que estão sendo feitos para essa engenharia na construção, né, para que não tenha nenhum poder discriminatório. Olha Então, só. veja, isso é uma situação. Mas um dado, por exemplo, de saúde, alguém que tem algum problema de saúde e é um funcionário de uma empresa. E aí você tem a ficha do funcionário e é uma coisa muito íntima da pessoa. E aquela ficha fica, por exemplo, em cima da mesa. E o funcionário sai e deixa aquela informação. E alguém vem e olha e sabe, ou pode fotografar, pode divulgar, e aquilo era uma informação muito sensível. Então, não cuidar, né, ou deixar de fazer as adequações que precisam ser feitas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que deve ser cumprida por todos, que a lei abarca. Então, não é assim dizer, eu não preciso cumprir porque o problema não bateu na minha porta. Aí eu vou dizer, você tem renda, você recebe renda, você pode dizer, eu não vou declarar meu imposto de renda? Então, são coisas assim, a lei veio, ela é para todos, né? Então, a gente precisa cuidar dessas relações. Esses dados sensíveis, se eles forem utilizados de maneira incorreta, eles podem causar um dano enorme, né? E não é assim, Lucas, não é só a questão de uma fiscalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na ANPD, né? Que hoje é quem faz toda essa, tanto a regulamentação, as políticas educativas, quanto a fiscalização. Mas é o direito do titular de dados, o direito subjetivo da pessoa que se sentiu lesada, né? De procurar o Poder Judiciário, de ingressar com uma ação e de pleitear uma indenização. Sim. Porque, de fato, ela foi exposta, né? Então, assim, até essa semana teve uma pessoa que me procurou, me fez uma consulta de que ela estava com uma dificuldade de alugar uma casa e pediu para uma amiga para alugar para ela. A amiga forneceu os dados, documentação, levou tudo para a imobiliária. No meio do caminho, a amiga desistiu. E ela disse, não, tudo bem. Procurou outra pessoa, essa outra pessoa forneceu a documentação. A imobiliária registrou o cadastro dessa primeira amiga que desistiu e deixou no sistema. Esqueceu de excluir. E aí houve um atraso no aluguel, enfim, e eles mandaram o boleto para aquela primeira pessoa que não fez nem parte da relação, mas ela estava no sistema. E ela recebeu um boleto de cobrança e ela achou que tivessem usado os documentos dela e que realmente ela estivesse figurando como locatária, né? O que aconteceu? Procurou o Poder Judiciário, né? E a sentença de primeiro grau deu ganho de causa a essa pessoa, e a indenização, né, a gente fala aí em 15, 20 mil reais, mas veja,
para pagar isso. Claro que vai ser recorrido e tudo. Como esse caso, tem muitos outros casos. Mas é o que eu digo, se a empresa ou o profissional liberal tem esse cuidado, procura um profissional, quer entender, tem uma cultura de proteção, faz todos os posicionamentos que tem que fazer, teria evitado esse tipo de coisa. Então, às vezes, né, sai mais caro, paga a conta depois do Perdeu a dano. amizade ainda. E se mesmo assim, tendo uma política já estabelecida de proteção de dados, houve um vazamento, porque não tem como você Não tem. garantir 100%. Quando o juiz ele vai majorar o dano moral, ele vê, não, mas essa empresa ela tem uma política de dados. Ela protegeu. Perfeito. Foi uma fatalidade, vamos dizer assim, sem ser técnico jurídico, um termo jurídico. Ele vai baixar o valor da indenização. Uhum. Vai haver a condenação, porque de fato houve a lesão, né, do dado. Mas eu acho que isso importa para o juiz, para ele majorar ou minorar o valor da indenização. Importa muito. Tanto numa questão particular, quanto até mesmo numa ação fiscalizatória. Então, assim, porque a gente sempre diz, né? Não tem como proteger 100%. Hoje, com o uso da tecnologia que a gente vê até grandes empresas que têm um sistema de segurança da informação muito bom, né? Profissionais muito competentes, e às vezes tem um ataque hacker e vaza algum dado. Mas é exatamente o que o Dr. Namir falou. Se a empresa tinha toda uma política consolidada, seguia todas as diretrizes, tinha as boas práticas, então, lógico, na hora de avaliar isso, vai ser muito minimizado. E a gente também não tem só os danos morais individuais, a gente tem que lembrar que a legislação ela prevê danos morais coletivos. Sim. Então, dependendo da gravidade ou da displicência da empresa ou do condomínio, de quem quer que seja, no tratamento desses dados, ainda pode haver uma condenação por danos morais coletivos. Perfeito, exatamente. Uau. Porque às vezes vaza listas, né? Exatamente. Listas com o nome de muita gente, né? Perdão. Deixa eu Quer que eu pegue uma aguinha pra você? Eu pego Tá acabando. Se quiser pegar, eu uma aceito. água mesmo? Aceito mesmo. Então faz a pergunta que eu vou lá pegar rapidinho. Não, na verdade não é nenhuma pergunta, eu acho que é um complemento a essa questão sobre, enfim, falamos o que é dados, né? Mas o que então a gente pode tirar como aplicação da LGPD, né? Como que a gente está falando que uma empresa deve ter uma política de LGPD e tal, etc. O que seria essa política? Para onde partir? O que deve ser feito? Né? Quem está nos assistindo aí, o que pode tirar, arrancar dessa informação? Sim, perfeito. Assim, ó, Lucas, Muito obrigado, meu jovem. a gente trabalha... O Brasil é enorme, né? A gente tem segmentos muito diferentes e cada caso você vai avaliar. Então, a depender do tamanho do banco de dados de uma empresa, da operação da empresa, você vai caminhar por um lado. Mas, se for uma empresa pequenininha, a depender se ela tiver enquadrada numa empresa considerada de pequeno porte, né? Ela vai ter regras flexibilizadas. Então, o interessante sempre é que um profissional que tem experiência na área, faça sempre uma primeira visita técnica, avalie qual é a rotina da empresa, quem são os profissionais chaves e que estão à frente de um setor de tecnologia, de RH, jurídico, vai mapear isso tudo, vai ver por onde os dados entram, como eles circulam e vai então iniciar um processo de adequação. A depender do porte da empresa, isso vai ser uma rotina mais simples, um processo mais simples, e a depender se ela tem um banco de dados maior, várias operações, porque às vezes uma empresa tem várias operações, então você vai ter que fazer esse trabalho assim em vários caminhos, né? Então depende muito do porte da empresa, né? E de como essas atividades se desenvolvem na empresa. Por exemplo, a gente pode ter um mercadinho que tem, sei lá, 3, 4, 5 colaboradores. A gente pode ter uma empresa desenvolvedora de software que a gente tem 20 programadores. A gente pode ter uma indústria que tem 100 funcionários, 200 funcionários. Esses funcionários têm dados pessoais e os dados pessoais estão no RH. A gente, por exemplo, um condomínio. A gente pode ter um condomínio que ele é pequenininho. E tem outros condomínios que são verdadeiras mini cidades. Né? Então, assim, tem vários blocos. E aí, o que a gente tem nesses condomínios? Os moradores, que tem cadastro. A gente pode ter funcionários seletistas contratados diretamente pelo condomínio ou terceirizados. A gente tem os visitantes que entram nesse condomínio, né? A gente pode ter vários dados sensíveis, como, por exemplo, biometria facial. Exatamente. Então, tudo isso vai depender do tamanho
da empresa que nós estamos falando e do tanto de dados que ela tem armazenado, né? Mas a primeira coisa a se fazer é isso. Aí o que a gente sempre explica? Cultura de proteção de dados, treinamento. Então você avaliou, fez uma visita técnica, conheceu o ambiente, sabe quais são as rotinas. Reunir uma pequena equipe que você vai consolidar para ela te ajudar, porque a LGPD não é feito por uma pessoa. A LGPD são várias mãos. Então você vai ter ali, vamos escolher o setor de condomínio, que nós estamos aqui, é o foco da conversa, né? Você vai ter o síndico, vai ter um preposto, dependendo se tem uma administradora de condomínio. Então você vai criar aquele pequeno grupo para gerenciar essas tarefas, né? E eu sempre, é uma prática minha, de ter um primeiro momento, uma reunião, chamar os moradores, explicar o que é LGPD, o que são dados, quem é titular de dados, né? Quem são os agentes de tratamento, porque daí nós temos a figura do controlador de dados e do operador de dados. Controlador de dados é quem decide o que vai fazer com os dados, e o operador de dados é quem segue as ordens desse controlador. Então, um exemplo simples aí. A gente tem uma empresa, os proprietários da empresa, eles vão gerenciar aqueles dados. E a contabilidade que vai rodar folha, que vai calcular os impostos e tudo isso é um operador de dados. Vai fazer aquilo que a empresa pediu para ela fazer, mas ela vai ter contato com esses dados, né? O síndico e às vezes as administradoras de condomínio, elas estão, e geralmente estão na posição de controlador de dados. E aí, depender da administradora, se ela vai contratar terceirizados, esses terceirizados são operadores de dados, né? E o nosso mercado está muito atrasado nas adequações, infelizmente. Isso. Né? A gente e isso tem gerado bastante desconforto para o próprio síndico, porque a gente, como jurídico, a gente faz as proibições, a gente vai falar sobre liberação de câmeras daqui a pouco, imagens e tal, e essa gestão. E o síndico sofre porque os condôminos, às vezes, eles exigem uma conduta do síndico que a lei, ela proíbe, e eles não entendem. Então, esse início de adequação, esse primeiro passo que a doutora fala, que ela faz, que eu acho que é fundamental, é levar a informação para os condôminos, treinar as pessoas, para que elas entendam qual é o papel delas. Inclusive, condôminos que acessam os dados de imagens de câmera nesses sistemas remotos que a gente tem, que a gente estava conversando sobre o assunto, e compartilha a imagem nos grupos de WhatsApp. Então, assim, tá todo mundo exposto por ignorar a legislação. Sim. Então, é importante levar essa informação, porque aqui a gente está falando de forma superficial. Sim. E a gente precisa levar isso de forma mais efetiva. E aí, já te deixando o gancho para você já começar a contar um pouquinho aí para nós dessas questões aí do dia a dia do condomínio. Até queria dar um exemplo, né, do que aconteceu comigo recentemente. A gente talvez partir desse exemplo, certo, que você possa começar. Eu fui levar minha esposa numa consulta e tal, enfim. Cheguei no prédio comercial. Tá. Obviamente não vou citar o nome aqui, né? Por ser um dado sensível. Aí chegando lá, precisamos fazer o seu cadastro. E aí lá eles anotaram meu CPF, anotaram meu telefone, anotaram meu e-mail, anotaram meu nome e ainda tiraram uma foto minha. E depois eu fiquei pensando com os meus botões, né? Não me foi dito nada a respeito de LGPD, eu não assinei nada a respeito de LGPD. Partindo desse exemplo que aconteceu, da experiência que aconteceu comigo. Como que isso se aplica a condomínios? Eu acho que a gente pode começar a partir daí para você usar os exemplos, né? Que a gente já conversou aqui nos bastidores sobre facial, sobre pode ou não pode uma imagem e tal, enfim. Porque eu acho que quem está nos assistindo começou o episódio e estava esperando até agora, nessa primeira meia hora da nossa conversa, por esse ápice desse momento. Seguramos a audiência. As dúvidas cruciais. João Kleber, para! As dúvidas cruciais. No 28º episódio. E o braço, ó. Foi o braço. Desculpa, o braço. Se eu sou proibido de fazer assim. Não, vai ter que amarrar o braço aí. Tem que amarrar, senão invade o seu espaço. Melhor ângulo. O Marco já olhou feio já. Mas, doutora, vai lá, explica pra gente. Lucas, dessa tua experiência, o que tá certo, o que tá errado, o que pode, o que não pode? Perfeito. Acho que é um bom exemplo, a gente começa por aí. Bom, então, se eu tô num prédio comercial e eu tenho um reconhecimento, e hoje a gente sabe que reconhecimento facial, né, enfim, todas as formas de biometria. A gente sabe que não dá para fugir da tecnologia.
E a tecnologia vem para nos auxiliar mesmo. Então, não é dizer assim, não pode. Não, pode. Pode, mas a gente tem que saber como fazer, né? Então, o que nós temos na LGPD? As bases legais, que é o que me autoriza a colher os dados. Eu estou num condomínio comercial e eu vou coletar dados, eu vou coletar imagens, e tem uma base que é legítimo interesse, por exemplo. E o condomínio tem esse legítimo interesse? Pode ter esse legítimo interesse. Qual é a finalidade? Segurança das pessoas que estão dentro daquele prédio, daquele condomínio, dos visitantes que estão adentrando também. Então, eu posso pegar dados somente para aquela finalidade de acesso e de segurança. Então, o nome é pertinente? É pertinente. O CPF? Pode ser que sim, ainda é discutível. A imagem para o acesso, se essa é a forma de entrada no condomínio, eu posso cadastrar essa imagem, né? Só que eu tenho que ter toda uma política dizendo o que eu vou fazer com essa imagem e durante quanto tempo ela vai ficar armazenada no meu banco de dados. Quem está atuando e cuidando dessa imagem, se é uma empresa terceirizada, e se essa empresa terceirizada tem treinamento para utilizar essa imagem. Conhece a LGPD e foi treinada. E sabe que aquela imagem não pode sair dali. Por que a gente diz que facial, que a imagem do nosso rosto, ela é um dado sensível? Porque o meu CPF, se der algum problema, o meu cartão, se der algum problema, eu vou lá e vou resolver. Eu vou trocar, eu vou mudar, vai acontecer alguma coisa, mas o meu rosto é o meu rosto. Então, se alguém pega essa imagem, hoje a gente tem inteligência artificial que com a minha imagem recortada, ela já cria um vídeo, inclusive a minha voz, eu tô falando aqui. Então, há programas que se eu falo 2 minutos, menos que isso ainda, eu tô falando, a minha voz, eles vão capturar essa voz, vão pegar a minha imagem e podem produzir um vídeo que eu estou falando uma coisa que eu não falei. Por isso é considerado um dado sensível. Então, não é que é proibido, e não é assim, ó, Lucas, que eu tenho que autorizar. Porque a LGPD, uma das bases legais é o consentimento. Em algumas situações eu tenho realmente que autorizar. É necessário pedir o meu consentimento. Em outros casos, existem outras bases legais. E se essa base legal está sendo usada de maneira devida, correta, eu não preciso consentir. Então, por exemplo, eu estou num condomínio. Alguém está devendo, não está pagando o condomínio e o síndico precisa atuar. Então, o síndico não vai dizer para aquele condomínio, o senhor me autoriza a usar os seus dados porque eu preciso entrar com um processo para fazer a cobrança dos valores que o senhor não está pagando. Não faz sentido. Existe uma base legal que autoriza o síndico a pegar aqueles dados e entrar com aquele processo. Então, o acesso a um local, ele deve ter sim alguma forma de identificação dessa pessoa que está subindo, né, que está entrando, que vai pegar o elevador, que vai para uma sala. Só que eles devem ser os mínimos possíveis de acordo com aquela finalidade. Eu não vou ficar pegando dado desnecessário. É isso que a lei veio e nos orienta. Só que antigamente, não sei se vocês recordam, eles pediam em todos os lugares tudo. Endereço, nome do pai, nome da mãe, para quê? O que você vai fazer com esses dados? É desnecessário. Tirar um carro, não. Né? Então, isso é um exemplo. Mas aí nós temos no condomínio N questões, né? Câmeras filmando, onde elas devem ser posicionadas, se precisa ter placa avisando, né? Que a pessoa que está passando ali está sendo filmada. Então, por exemplo, eu entro no condomínio, sou visitante, tem uma câmera apontada para mim. Pode? Pode, mas você tem que saber que você está sendo filmada. Pode por uma questão de segurança, mas não pode alguém pegar aquela minha imagem e utilizar ela para outra finalidade. Isso não pode. Tem até um exemplo que a senhora contou pra gente, né? Não sei se pode contar? Pode. Qual que deles? foi usado... uma situação... Não, a gente... Não pode quebrar a LGPD aqui, né? Não, nós não podemos citar nomes, citar nada, né? Mas exemplos corriqueiros que acontecem, por exemplo, outra polêmica, outro assunto que é interessante, que as pessoas têm muitas dúvidas, são grupos de WhatsApp. Então, por exemplo, compartilhamento de imagens, que é o que a gente estava conversando, né? Às vezes um vídeo que circula de alguém dentro do condomínio, e aí as pessoas colocam aquela imagem, compartilham, dizendo, tá vendo? Às vezes é um ladrão e tal. E não era um ladrão. E era um prestador de serviço. E aí o que acontece? Aquilo vai circulando, a pessoa que se vê ali e que disse, era alguém que vinha furtar alguma coisa no condomínio e era um prestador de serviço, vai se sentir lesada.
Então, situações como essa acontecem se não tem um cuidado. E o mais importante, acontece isso. O titular de dados que se sente lesado, né, ele procura o judiciário. A indenização que o condomínio paga, às vezes, é 4 vezes o que ela teria pago por uma adequação de proteção de dados. Uau. Então, assim, vai pagar 60 mil às vezes de indenização, 50 mil de indenização. Depende do caso, a gente não tem um parâmetro, pode ser 10 mil, 15 mil. Mas às vezes, se você contrata um profissional que vai fazer adequação, esse tipo de coisa não aconteceria, porque haveria uma orientação. Então, haveria uma orientação. Um treinamento. Né? Um treinamento. A primeira coisa é isso, é envolver os moradores, né? Ou envolver os condomínios, se é um prédio comercial, para que eles se sintam pertencentes. Então, eles entendem o que é LGPD. E eles pensam assim, eu faço parte disso tudo. Eu vou ajudar a cuidar. Porque eu também sou titular de dados. Eu também posso ficar exposto e posso ficar vulnerável. Então, é uma questão cultural. Quando entra um profissional, meu Deus, assim, ó, às vezes é muito dinheiro que o condomínio economiza, é realmente uma coisa que a gente chama de investimento, não é um gasto, né? Porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou gastar fazendo uma adequação. Não, você vai investir. E fora que o condomínio que tem uma proteção de dados, ele já está num outro patamar. Eleva o nível de qualidade do condomínio. E a gente tem um outro viés também, né? A gente tem condomínios aí que já tem essa cultura de proteção de dados e que exige dos seus prestadores de serviço que eles também tenham adequação, senão eles não prestam serviço para o condomínio. Sim. Há pouco tempo eu estive em Balneário Camboriú, num evento que a gente também estava falando sobre direito condominial, e tem condomínios já que tem toda uma situação de proteção, uma tecnologia envolvida, eles cuidam muito da proteção de dados. Se a pessoa que vai fazer o serviço, vai prestar o serviço, não tem adequação, não fecha com o condomínio. É o que a gente chama de efeito dominó. Então, assim, daqui a pouco os prestadores de serviços, eles vão ter que ter adequação, porque eles não conseguem mais fechar contratos com os condomínios. E os condomínios, para evitar qualquer problema, também vão ter que ter. Porque se doer primeiro, né, que a gente diz no bolso, expressão popular, não é só o síndico, isso vai ser rateado, uma despesa que vai ser rateada, porque foi o condomínio que vai ter que responder por isso. Mas a gente vai mais a fundo, o próprio síndico também, que tem o dever de cuidado, de zelar, né? Aí depois, num momento futuro, vai ter que responder por alguma coisa porque não teve esse cuidado. São questões todas que a gente aborda como alerta, né? Aproveitando esse gancho, o síndico, ele pode fornecer imagem do Eu ia perguntar isso agora. O povo quer saber. Todo mundo quer saber. Pode mandar a imagem? Fala não isso. pode. Eu vou fazer essa pergunta que eu vou fazer daí o recorte com a sua autorização e vou falar assim, todos os milhares de síndicos me perguntavam assim, segue a orientação. Segue a orientação. Mas vai ter que pagar o honorário dela? Não, mas daí contrata a doutora. Estou à disposição para trabalhar. Mas enfim, o que acontece? Deixa eu elaborar um pouquinho melhor a minha pergunta. Isso, vai lá. Às vezes aconteceu um furto. Aqui, ó. Furto, eu acho que é um furto dentro do condomínio, ou a pessoa acha que o carro dela foi extraviado numa garagem e ele quer saber quem foi. E aí ele procura o síndico e fala assim, eu quero as imagens porque eu tenho certeza Arranharam o meu carro. Arranharam o meu carro aqui dentro do condomínio. Né? Esse é um problema, né? É uma situação delicada. Então, assim, num bate-pronto, você compartilhar imagens, não. Né? O síndico vai olhar as imagens, o preposto autorizado vai olhar as imagens, vai ver o que aconteceu. Mas num bate-pronto, a gente sempre fala que depende muito da situação. Num primeiro momento, avaliando assim por cima, não fornece imagem, não compartilha. Né? A pessoa que se sentiu lesada, ela pode fazer um boletim de ocorrência, procurar a autoridade policial e a autoridade policial vai requisitar essas imagens, o síndico vai fornecer. Né? Se tiver uma solicitação judicial, vai fornecer. Tudo é uma questão também, pessoal, de bom senso, né? Então o síndico vai olhar, vai ver o que aconteceu, cada caso é um caso. Então a gente não tem uma coisa assim, nunca, mas de bate-pronto, numa situação que a gente não sabe ainda bem a peculiaridade, no primeiro momento, não compartilhe. Por quê? Porque é o que a gente falou agora há pouco. Você compartilha um vídeo com alguém, esse vídeo está no mundo. Ele chegou no celular de uma pessoa, ele está no celular de milhares de pessoas, ele pode ser compartilhado em segundos. Às vezes você não sabe, a pessoa ali, sei lá, arranhou, bateu, e tinha outra ali na frente que pegava a janela da casa de uma pessoa, tinha uma pessoa que estava numa situação mais íntima e aparece no vídeo.
Então, todos esses cuidados tem que ter na hora de compartilhar uma imagem. Tem que saber pensar nisso antes. Porque tu imagina, às vezes de boa fé o síndico vai querer ajudar, aparece alguém ali na gravação que ficou constrangedor. Sim. E você compartilhou. Isso foi. Então, num primeiro momento, sempre o cuidado, o zelo. Né? Avalia, chama o teu consultor jurídico para ele avaliar, né? Vê qual é a situação. E aí, depois vê o que vai fazer. Mas no primeiro momento, né, eu diria... Não compartilhe. Mas assim, viu algo grave no condomínio, sabe que aconteceu algo grave, sei lá, uma briga, uma discussão, então um acidente, alguma coisa, ainda que não tenha solicitação do envio da imagem, a orientação é que o síndico, sabendo do fato ocorrido, já guarde essa imagem. Sim, Claro. Antes que ela se perca. Com certeza, Uhum. com certeza. O síndico vai saber o que aconteceu, vai orientar a pessoa, vai fazer, vai entrar em contato com a assessoria, vai orientar a pessoa, vai ser essa pessoa proativa no sentido de resolver. Uhum. Mas nós estamos falando em compartilhamento de imagem, é diferente. Né? E O síndico E com o auxílio do jurídico, por exemplo, já auxiliei de uma situação um pouco mais grave, e aí, claro que o condômino estava exaltado e precisava daquelas imagens imediatamente, a gente já encaminhou ele para a delegacia, ele fez o boletim de ocorrência e eu já entrei em contato com o próprio delegado, falei, olha, doutor, o senhor já vai receber esse BO, é um caso grave, eu já vou encaminhar para o senhor as imagens já para ficar junto com a autoridade policial. Uau. Porque até vira requisição da autoridade e tal para Perfeito. fornecer. Tu já sabia que ia Então a gente precisar da sabia imagem. que ia precisar da imagem, que ia vir essa requisição. E que a gente estava com um problema que o condômino estava exigindo aquelas imagens para não entregar na mão do condômino e ele fazer o que ele quiser, a gente entregou na mão do delegado. Então é isso que a doutora está falando. Precisa avaliar cada caso, mas eu sempre falo, a primeira resposta é não. Isso, a primeira... Primeira resposta, a primeira não. é essa. Exatamente. Aí, tá, vamos entender. Vamos entender a situação. Isso se aplica, claro, nós estamos falando do final, né? Da ponta da história. Mas se por trás disso está envolvido uma empresa de portaria remota, por exemplo, né? A empresa ela também deve seguir esses protocolos, esses processos. Totalmente. Então, esse é o cuidado, né? A gente até fala em termos termos de tratamento entre agentes de tratamento de dados, né? Então, existe um termo jurídico que você faz com as obrigações, as minhas e as tuas, né? A empresa e o condomínio. Ou se não tem esse termo, que ele é totalmente regulamentado, no próprio contrato de prestação de serviço, você vai ter cláusulas estipulando que a empresa deve ter a adequação à LGPD, que o funcionário dessa empresa deve ter o treinamento, né? Que esse treinamento ele deve ser periódico, de tempos em tempos ele deve ser renovado, que ele tem que ter orientação de boas práticas dentro do condomínio. Então, isso é uma coisa que tem que ser observada já nos contratos com os terceirizados. Mas nada impede que o condomínio, quando ele vai fazer a adequação, ele pode chamar os seus terceirizados para assistir os treinamentos, né? Então, também é uma prática, porque às vezes, assim, dentro do condomínio tem algumas peculiaridades. E a empresa terceirizada vai fazer um treinamento padrão de segurança da informação, de conduta, de boas práticas. Mas o condomínio, atendendo a sua peculiaridade, ele pode fazer a adequação, chamar os terceirizados, porque um detalhe ou outro pode ter escapado e aí isso não vai ter mais dúvidas, né? Então, sim, é um cuidado que se deve ter muito grande, né? Nós temos que partir pro final? Já? Meu Deus, como passou rápido. Pois é. Meu Deus, voou. Mas, doutora, ainda não acabando, Ainda não mais acabou, partindo. falar mais coisinhas ainda. Nós temos que começar já a segurar que se deixar nós ficar conversando até as 10 da noite. O Marlon tá meio brabo ali hoje. Tá tudo bem, Marlon? Tá tudo bem? Ótimo. Tudo ótimo? Eu não posso compartilhar muitas coisas. Informação São dados sensível. sensíveis. Dados sensíveis. Essa aí nós vamos usar o resto da vida agora, dados sensíveis, né? Bom, mas partindo para o encerramento, né? Quem está assistindo a gente, síndico, empresário, e de repente quer regularizar isso. Poxa, eu tenho uma empresa e entendi que dentro daquilo que a doutora falou, tal, preciso regularizar a minha empresa. Quais os passos devem ser feitos? O síndico que está nos assistindo, doutor Noemi, você, doutora, falaram que precisa o condomínio estar adequado. Que caminho seguir? Dá uma luz para quem nos assiste, né, do que deve ser feito, qual é o processo que deve ser feito a partir de então para regularizar tudo isso. Claro que, né, não vai entregar o ouro aqui, né? Encaminhamento só, né? Encaminhamento. A primeira orientação sempre é buscar um profissional, né?
da área jurídica, que tenha conhecimento, né? Hoje a gente até fala que a LGPD tem muitas pessoas na área de TI, tecnologia também, que fazem essas adequações, mais um profissional que tenha experiência em Lei Geral de Proteção de Dados, né? Em segurança da informação e que possa auxiliar. Então, esse profissional vai visitar o condomínio, vai entender quais são as atividades que acontecem. Então, às vezes assim, Lucas, eu tenho uma portaria remota, eu tenho moradores que têm o hábito de comprar determinadas coisas, um exemplo. E sempre chega aquelas mercadorias na casa da pessoa. Então, eu já sei o hábito do morador. É um dado também. Eu tenho a rotina, a conduta. Então, isso tudo são detalhes que o profissional que vai chegar lá, veja, esse detalhe ele vai ter que saber. Ele vai ter que e orientar a portaria, tanto física ou remota, de que aquilo não pode ser divulgado. Aquilo é privado da pessoa. Eu vou chegar num condomínio, esse profissional, ele vai avaliar. Você tem funcionários? Ah, não, são só terceirizados. Quem são as empresas terceirizadas? Quais são as rotinas? Tem profissional liberal que entra no condomínio, uma ginástica laboral, um professor de uma academia que entra dentro do condomínio? Sim. Como funciona a entrada de visitantes? Quais são os dados coletados? Onde ficam armazenados esses dados? Os dados físicos, eles têm um acesso fácil a todo mundo ou apenas uma ou duas pessoas que têm acesso a dados físicos, né? Fichas, informações? Se são dados digitais, quem cuida desse banco de dados? Né? O teu terceirizado tem adequação da LGPD? São perguntas que o profissional vai fazer para entender o que deve ser feito naquele condomínio. A gente falou, tem condomínios que são pequenos e é mais fácil de resolver, mas tem outros que são essas mini cidades e que muita coisa acontece no condomínio. Inclusive tem condomínio que tem mercado dentro do condomínio, mini mercado dentro do condomínio. Veja, relações comerciais. Então o profissional ele vai fazer toda essa visita técnica. Depois ele vai fazer um mapeamento, né? Ele vai marcar esse treinamento que nós falamos, que é o aculturamento, né? Vai trazer para estar nesse time todos os envolvidos, porque a LGPD é de todos e é para o bem de todos. Então o morador vai se sentir feliz. Puxa, que legal, esse síndico se preocupou com isso e me chamou. Então ele vai estar na reunião onde vai ser falado, olha, o que é LGPD, explicar todos os conceitos, o que acontece, o que é tratamento de dados. Se o dado, o que é, eu vou transmitir o dado, eu vou armazenar o dado, só de armazenar o dado já é um tratamento de dado. Guardar o dado, eu já estou fazendo um tratamento de dado, e às vezes as pessoas acham que não. E aquele morador vai se sentir empoderado, eu estou pertencendo a isso tudo, e ele também vai ajudar a fiscalizar e a cuidar, entende? Uhum. Então esse é o primeiro caminho. E depois o profissional vai dar todo esse andamento, né? A adequação dos documentos jurídicos, né? Umas boas práticas que vão ser estabelecidas dentro daquele condomínio, uma política de privacidade, né? Se tem um regimento interno, pode ser colocado isso no regimento interno. Perfeito. Então, tudo isso precisa de um profissional para avaliar. Uhum. Porque, assim, uma coisa é você ter um manual. A gente tem muito manual por aí. Manual. Mas o manual, ele é uma cartilha geral, mas não pega a tua peculiaridade. Sim. O que acontece no teu condomínio, né? E às vezes a pessoa vai tentar implementar o manual, não conhece, né, os detalhes e de repente tá fazendo alguma coisa ali que não deveria fazer. Uhum. Então a gente sempre aconselha a procurar. E pensar, principalmente, que é um investimento para o condomínio, não é um gasto para o condomínio. É algo que vai deixar aquele condomínio num patamar muito maior de qualidade. Uau. Sabe? As suas relações vão melhorar. Os moradores vão se sentir mais seguros. Porque a LGPD é transparência, é qualidade, né? É cumprimento de finalidade, é coletar no momento certo o dado, só os necessários. É ter tudo isso feito de uma forma que passe para o morador essa qualidade. Eu estou morando num lugar que eu me sinto seguro, que eu sei que tem qualidade. E que eu sei que os meus dados não estão expostos. Eu sei que os meus visitantes que vêm aqui, eles vão informar dados apenas os necessários e que depois de um tempo esses dados podem até ser excluídos. Então, entender o prazo que os dados têm que ficar, o prazo de validade dos dados, porque eles não ficam ad eterno. Sim. Tá? Isso tudo é um Até profissional. porque exigiria um banco de dados gigantesco para poder armazenar tudo isso, né? Então, assim, é uma questão importantíssima, sabe? E que a gente precisa levar informação, porque levando informação se aumenta a qualidade dessas relações. E uma pergunta bem interessante, tá? Uhum. Me lembrei agora, não anotei e pensei nisso agora. Se o condomínio não se adequar,
Tá. Se adequar, acontece alguma situação, tal, enfim. Nós estamos falando de quanto, doutora? Que o condomínio talvez tenha que desembolsar. É muito subjetivo, a gente não tem como falar em valores, né? A gente vê Mas indenizações que vão... Um exemplo, por exemplo. A gente vê indenizações que vão de 5 mil a 60 mil, depende da situação, um pouco mais, um pouco menos, não dá para dar um critério. A gente Depende seria... da gravidade. Tem que né? ver o valor do... A extensão do constrangimento da pessoa. Exato, né? a extensão Porque a gente do está falando dano, de dano moral. Mas deixa eu esclarecer a minha pergunta, então, daí vocês me ajudam na resposta. Tá. Eu queria que quem está nos assistindo tivesse a consciência dessa proporção, de que talvez isso não é um gasto, e sim, de fato, um investimento. Que essa adequação ela não é só necessária por um bel prazer, mas é porque realmente é algo que vai proteger o condomínio e que vai evitar um prejuízo financeiro de um alto grau, entendeu? Então era mais nesse sentido mas dessa... não tem dúvida, Lucas. Assim, claro, a gente falando hoje uma adequação condomínio pequeno, o gasto que o condomínio vai ter é muito menor do que as indenizações que estão saindo. A gente citou esses exemplos aqui. Então, a depender do tamanho do condomínio, ele vai ter um gasto que não é muito grande, né? Essa adequação pode ser feita em alguns meses. Claro que isso tem que ter um monitoramento, o profissional vai orientar, né? O síndico, o preposto vai ter que estar sempre monitorando. O próprio profissional pode ser chamado de tempos em tempos para fazer esse monitoramento. Mas ele vai ter toda uma orientação, muda, é cultural, muda. As pessoas vão querer saber, elas vão estar interessadas, isso muda de verdade. É igual o cinto de segurança. Há muitos anos atrás, quando eu era criança, ninguém usava cinto de segurança. Verdade. Hoje é muito difícil você sair num carro e não colocar o cinto de segurança. Sim. Então, assim, eu te falo que pelo que a gente tem visto de indenização, não há dúvida que pagar uma adequação de dados é um investimento muito menor do que se você tiver que pagar o prejuízo lá na frente. E veja, às vezes não é um prejuízo, porque você está sujeito a uma vulnerabilidade de várias pessoas se sentirem constrangidas, atingidas nos seus dados pessoais de forma indevida. Então, às vezes é um morador, às vezes é um visitante, às vezes é um prestador de serviço. Uhum. Entende? Então, se ele faz, é como o doutor Namir falou, a gente estava falando agora, não é que você evite que a pessoa não vá buscar alguma coisa no judiciário, porque isso é um direito subjetivo. A gente sempre diz, direito de ação, direito subjetivo. A pessoa pode entrar e pedir. Agora, se ela vai ganhar ou não, vai depender dos fatos. Se o condomínio está adequado, se ele tomou todos os cuidados, ele treinou os colaboradores, os terceirizados, ele está com as câmeras posicionadas nos locais corretos, ele tem os avisos corretos, os grupos de WhatsApp, claro, né, celulares corporativos, né? A gente não vai dar na mão de um funcionário ou de um terceiro, vai usar o celular pessoal. Então, mas que eles têm regras, esses grupos de WhatsApp claras ali para todos os membros, sabendo, olha, não pode compartilhar, é assim, só quem pode enviar vídeos são vídeos dessa natureza, quais são as proibições. Se acontece alguma coisa, o condomínio vai ter uma condenação muito mais reduzida, porque ele tomou os cuidados, ele foi diligente, né? Agora, se ele não tem nada, e nós estamos falando isso, a questão do titular de dados se sentir ofendido e procurar o judiciário, mas nós temos também a questão da NPD. Hoje, no site da NPD, alguém que acha que aquele condomínio está totalmente errado, vulnerável, ele entra no site da NPD e faz a denúncia. Faz a denúncia. Uau. Temos? Temos. Coisa linda, hein? Doutora, muito obrigado, né? Só Aqui, ela deixar as redes sociais. Já vou falar. Vai calma. falar? Fica tranquilo. É que primeiro faltou já aqui, vai. ó. Faltou o nosso Cumprimento temos. aqui. Temos. Doutora, para o pessoal encontrar você, como que faz? Onde mora, onde vive? Não, onde mora não Onde pode, mora é dado sensível. Dados. Não, mas o que pode passar aí? Para o pessoal encontrar você, Pode contratar você, enfim. Isso, meu Instagram. Hora do jabá. Isso. Vou deixar disponibilizado o meu Instagram, posso deixar depois para vocês, para que vocês coloquem ali, Vamos. Mas é carolklaser.adv, então já li. Eu também tenho um site, né, que é também carolklaser.adv, é fácil de achar, né, mas eu estou à disposição também. Depois eu passo para vocês o meu contato, né, o meu WhatsApp eu autorizo, né, que Pode gravar, tá entrem em contato com o meu WhatsApp, e estou à disposição, né. Ó, então você que está nos assistindo, quiser aí contratar a doutora Carol, quiser o WhatsApp dela, entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo nosso direct, deixa nos comentários. Nós vamos dar um jeito de conectar você com ela para se adequar. E a gente vai
marcar a doutora Carol no Instagram. Com certeza. Sim. É só Os seguir o Pod cortes, Vizinho, os os cortes. cortes. Vai estar o teu Instagram lá, um monte, pra todo mundo te achar. Divulgação. Que coisa boa. É isso aí. Tá? E mais uma vez, o nosso muito obrigado a você que faz tudo isso aqui acontecer, que acompanhou mais um episódio até o final, tá sempre ligado aqui. Bom, não esqueça de deixar, se ainda não fez, o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Também agradecer mais uma vez a Penteado Jacob, que apoia esse projeto desde o início, a Casa do Síndico BR, a Mr. Fogo e também a Ingetec. Agradecer mais uma vez ao Estúdio 311 na produção do Marlon. E eu sou o Lucas Carminati e esse foi o nosso 18º episódio. Até a próxima. Tchau! Valeu! Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Histórias engraçadas pra compartilhar, dicas e truques para a gente se ajudar. Entre risadas e sorrisos no ar, vamos juntos nesse papo navegar.